Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Isaías, graças a Deus por essa oportunidade. Quero deixar aqui algum versículo da Palavra de Deus para nossa meditação. João 16. Evangelho de São João, capítulo 16. Versículo 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vos vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Essa palavra aqui se refere ao convencimento a respeito do ser humano em questão do pecado. Esse convencimento que gera no homem um arrependimento e se voltar para Deus, se voltar para os caminhos do Senhor. Então a obra é do Espírito Santo. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. O cristão, ele apenas tem que ministrar a palavra, tem apenas que anunciar a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é de suma importância, ou melhor, ela é indispensável na obra do Senhor. A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é infalível, inerrante e inspirada a palavra do Senhor. Então, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que pregar a palavra, tem que ministrar a palavra. Amém? Um ponto que eu queria frisar aqui é a respeito dos falsos profetas. Porque tem pessoas que se dizem que são profetas de Deus, andam mentindo por aí, andam falando coisas que não é para falar, e o povo aceita, o povo aplaude. Hoje em dia, a igreja cristã brasileira, ela é muito focada em espetáculo no púlpito, ela é focada no show, no púlpito. Então, a igreja, o ser humano de hoje em dia, que vai para a igreja, né? Não estou dizendo a igreja lavada e comprada com sangue, porque há o joio e o trigo no meio, dentro da igreja. Os que vão para o céu e os que não vão. Porém, a maioria querem ver movimento, querem ver mágica acontecer. E tem muitos homens e mulheres que andam falando aquilo que não é para falar no púlpito, profetizando. E muitas pessoas vão nessas ideias. E eu noto que quando as mensagens são de engrandecimento da pessoa, que Deus vai levantar, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer isso, Deus vai dar para a pessoa, que Deus vai dar, as pessoas ficam alegres. Agora, quando fala de arrependimento, de pecado, as pessoas ficam estáticas. Quando fala sobre arrependimento, quando fala sobre conserto, quando fala sobre céu e inferno, as pessoas tendem a ficar estáticas. E isso causa um grande mal do lado espiritual, porque tu manda as pessoas apenas para receber e não para entregar. O que eu estou falando de essa entrega é espiritual, não tem nada a ver com dinheiro, mas sim se entregar uma adoração, entregar um verdadeiro louvor, ouvir a palavra, receber a palavra verdadeiramente, sem muito espetáculo, porque a palavra do Evangelho é simples. Jesus, quando ministrava, ele falava de coisas simples, coisas da época, de pesca, de colheita, coisas do cotidiano do povo. É muito importante que os homens e mulheres de Deus estudem teologia, se aprofundem na palavra para ter mais conteúdo na hora da mensagem, ter mais base. Não adianta o homem subir no púlpito e falar, a mensagem dele for só em línguas estranhas. Não vai adiantar nada. O apóstolo Paulo disse que é melhor ele falar uma palavra numa língua compreensível, do que 10.000 sem ser língua compreensível. Aí fala que a pessoa está curada, aí eles usam o púlpito e dizem que a pessoa está curada, e onde a pessoa não está. Como fica a família dessas pessoas? A igreja está precisando de pessoas que falem a verdade. Falem a verdade mesmo para o povo, dentro da palavra de Deus.
Não importa se a pessoa tem estudo em teologia, se você ainda não conseguiu fazer, ainda não teve essa oportunidade, mas aquilo que está na palavra de Deus dá para compreender e passar para o povo. Eu já tive pastores, dirigentes que eram semi-analfabetos, mas eles pregavam ali o evangelho puro, o evangelho como ele é, o evangelho santo. A teologia é muito importante, eu aconselho os irmãos, as irmãs que têm a oportunidade de fazer, façam, para agregar muitas bênçãos para o teu ministério. Então é isso. Quem convence o homem do pecado, da condenação e do juízo não é outro homem. Quem me convenceu do meu pecado não foi o homem, não foi o pastor, não foi o irmão, foi o Espírito Santo. Ele que me convenceu da condição que eu estava de pecador. Porém, foi pessoas que foram usadas, que transmitiram a palavra e através do Espírito Santo me fez perceber que eu precisava de Jesus, precisava ter uma nova direção na minha vida. Não precisa ir em lugares onde dizem que o homem lá vai adivinhar o número de RG. Muitos movimentos desse jeito. Certa vez eu fui convidado para ir na casa de uma irmã que tinha um trabalho lá. Ela disse que ia lá um irmão que adivinhava o RG. Eu não fui. O mais importante, o mais chamativo do convite era porque ele adivinhava o número do RG da pessoa, não era a palavra de Deus. Então, hoje em dia, eles estão tirando a palavra de Deus do foco da adoração. Outra vez na minha infância, tinha uma criança que veio do interior para a casa dos meus avós para se tratar, lá em São Luís do Maranhão. E levaram ela para a igreja, e lá na igreja disseram que ela estava curada. E as pessoas ficaram assim, amém, glória a Deus, uma palavra dessa de cura é bênção de Deus. Porém, a menina não ficou curada nenhum. Passou por um monte de tratamento e faleceu. Os pais não quiseram nada com Deus, os pais não quiseram. Porém, os pais não eram evangélicos. Porém, meus avós sim, que eles vieram do interior, se hospedaram lá para a menina fazer o tratamento. O nome dessa criança era Alice, ela tinha de 7 para 8 anos. A mesma idade que eu tinha na época. E aquilo me deixou muita dúvida. Porque a notícia que tinha que a menina tinha sido curada e que a menina morre. E isso são os falsos profetas que estão dentro da igreja, que andam falando coisa que não é para falar, mentindo, em vez de dizer a verdade. Ou se não sabe, é melhor não falar nada. Porque tem muitas pessoas que se acham que sabem de tudo, acabar não sabem nada. Está induzindo o outro ao engano. Então, quem convence o homem, quem faz a obra, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então a igreja, a obrigação da igreja, a nossa obrigação é crer na palavra, ouvir a palavra e estar orando por cura sim. Deus cura hoje, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essas pessoas não venham a te tirar da presença de Deus, te desanimar por essas palavras, porque dentro do meio evangélico é o que mais tem esse povo aí, que fica mentindo. E professa uma santidade exagerada, até exagerada. E muitos deles compram e não pagam. Dentro de casa é um leão, na igreja é um santarrão, dentro de casa é um leão e na rua é um enrolão. Mulheres que andam cantando por aí, louvando, acabar é uma mulher, são as pessoas que não dão testemunho, andam em adultério, é assim que tá. Então a igreja, qual é a atitude da igreja nesse momento? É dobrar o joelho e orar para Deus revelar esses falsos profetas, essas pessoas que estão embustidas de crente e estão atrasando a marcha da igreja. Estão atrasando. Mas eles não vão conseguir, porque a igreja tem um dono e se chama Jesus Cristo. Amém? Pregue a palavra como ela é. Não queira botar enfeite na palavra, não. Pregue, que venhamos a pregar a palavra de Deus como ela é, que nós vamos ser abençoados falando da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, de Jesus. E pregar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Amém? Que Deus nos abençoe. Para o Senhor.